O Evangelho segundo narrativa de João, capítulo 16, no verso 8, ele nos diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O Senhor Jesus está falando do Espírito Santo. Ele teria a obra de convencer. Esse termo convencer vem da palavra grega elencho, que significa expor, reprovar, refutar e convencer. Convencer do pecado. O cristianismo tem na sua doutrina principal a Trindade, e dentro desta Trindade cremos num só Deus, subsistente em três pessoas, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem a principal função de convencimento a respeito do pecado. E o Senhor Jesus disse essa palavra a respeito do Espírito Santo para os seus discípulos no momento em que esses discípulos estavam para ter a experiência da separação da sua presença com eles. Podemos imaginar o quanto foi difícil para aqueles discípulos, depois de ter a companhia de 3 anos e meio do Mestre, agora iriam se separar. Podemos sentir isso quando alguns amigos, familiares, vão mudar-se para um outro lugar e nós ficamos muito mais amáveis do que nunca. Assim também era o sentimento do Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos. Ele ia partir, deixar seus discípulos. Convinha que ele partisse. Sua missão de Senhor e Salvador estava prestes para ser concluída. Seu retorno ao Pai, a sua glória. Mas ele não esquece de seus discípulos e também não esquece de nós. Na sua oração sacerdotal de João, capítulo 17, ele se preocupou muito com isso. E ele disse no verso 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele também disse no verso 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. E o verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, a Bíblia relata em Atos capítulo 2, que quando desceu o Espírito Santo de Deus sobre os 120 discípulos que estavam reunidos na cidade de Jerusalém, a impressão que teve para aquelas pessoas que estavam ali naquela cidade, que eles estavam cheios de mosto, isto é, embriagados. O Espírito Santo agiu por meio da pregação de Pedro, no coração daqueles homens e mulheres zombadores, e no final da pregação houve essa convicção de pecados, e eles então perguntaram para Pedro e os demais, que faremos? Uma demonstração da ação soberana, maravilhosa do Espírito Santo. 3 almas foram convertidas. Assim também aconteceu
na narrativa de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, orando e cantando, houve um terremoto, as cadeias que prendiam os presos foram soltas, e o carcereiro, vendo que os presos estavam soltos, tentou se matar, e Paulo disse: não te faças tal coisa. E ele sentiu naquele momento a convicção de que ele era um pecador, e ele perguntou a mesma palavra para Paulo: Senhor, que farei para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A primeira obra do Espírito Santo é convencer do pecado. Quando se fala do Espírito Santo, se fala com brandura, se fala com amor. Podemos ver que Deus é amor, Deus Pai, mas quando lemos em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, por exemplo, nós vemos que fala da ira de Deus. A mesma coisa podemos ver a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Ele é manso, sabemos que Ele tem todas as características de bondade, de misericórdia, mas também quando Ele vier para julgar, nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8, diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em parte alguma, lemos sobre a ira de Deus, o Espírito Santo. Ele é comparado como uma pomba, a mais mansa de todas as criaturas. Ele é comparado como cálido e suave, como um sopro. O Senhor Jesus assoprou sobre os seus discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele é comparado a suave como o cair do orvalho. Eu serei para Israel como orvalho. Ele é suave e brando como um óleo, pois é chamado óleo da alegria. O fino óleo com o qual o sumo sacerdote era um tipo do Espírito Santo. Ele é suave e refrescante, como uma fonte d'água, igual o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. Ele é chamado o Espírito da graça e de súplica. Em parte alguma, ele é chamado de um espírito de ira. Ele é chamado aquele que é o Consolador, o Espírito Santo. Em nenhum lugar ele é chamado de um espírito vingador. E em Romanos, capítulo 8, verso 26, na oração, nós somos informados que podemos entristecer o Espírito Santo, que ele move entre nós com gemidos inexprimíveis, mas também podemos ser informados que podemos entristecer o Espírito Santo. Somos informados que podemos resistir ao Espírito Santo. Somos informados que podemos extinguir o Espírito Santo. Todas essas características são sinais de brandura e de amor. Então, a obra principal que ele se destinou, que o Senhor Jesus
enviou o seu Consolador é para nos convencer de pecados. E assim, o que deveria fazer o fiel ministro de Cristo? O que o fiel ministro de Cristo deve fazer? O que os pregadores devem fazer diante desta grande realidade que o Senhor Jesus também nos coloca nesse texto? O que faz o Espírito Santo? O fiel ministro de Cristo, o pregador da palavra, ele tem que saber que deve fazer o mesmo. Ele é como um cirurgião que muitas das vezes vê que uma pessoa que lhe procura está com uma espécie de um tumor, de uma situação em que precisa de uma intervenção, ser anestesiado, passar um bisturi naquilo que está fazendo mal àquele organismo. Assim também um fiel ministro, ele deve pregar a palavra e esperar que o Espírito Santo de Deus possa realizar essa cirurgia na nossa alma, no nosso espírito, para retirar aquele pecado, algo que está importunando a pessoa, e a pessoa ser submetida a isso, porque é a palavra de Deus que nos dá essa sujeição e o Espírito Santo agindo através da palavra, da pregação, faz com que nós tenhamos um posicionamento diferente. Uma casa, quando está pegando o fogo, uma pessoa corajosa, ela vendo aquele fogo, sabendo que tem pessoas lá dentro, o que ela vai fazer? Ela vai procurar despertar as pessoas. E assim também, o pregador fiel, ele precisa despertar as pessoas, porque elas estão em perigos, elas estão indo para o fogo da condenação do inferno. E dessa maneira, a palavra de Deus tem que ser pregado para que realmente essas vidas sejam salvas, sejam avisadas. O que é esta convicção de pecados? Muitas pessoas têm pouca compreensão a respeito disso. Não é convicção de pecados sentir um simples matelar na consciência natural. Às vezes uma pessoa de boa moral comete um delito, um pequeno furto, um homicídio, e ela sente que aquilo não está errado. Isto não é convencer do pecado. Não é ter alguma impressão causada pela imaginação, talvez uma impressão terrível de uma vingança. Não é também um mero conhecimento do que a Bíblia diz contra o pecado. Isso também não é uma convicção de pecado, uma impressão de que Deus vai um dia julgá-la. Isso não é uma convicção de pecado. A convicção de pecado não é saber do caráter repulsivo do pecado. É isso que o servo de Deus, ele sente. O servo de Deus, ele sempre vê a beleza e a excelência de Deus. E por conseguinte, aos seus olhos, o pecado é repulsivo. Mas a pessoa não convertida não vê a beleza e a excelência de Deus. E é como um ambiente claro que nós estamos, às vezes, e quando saímos daquele ambiente claro que representa a presença de Deus, e vamos para um outro ambiente que é um ambiente escuro, nós sentimos falta da luz. Assim também é a convicção do Espírito Santo de Deus. Quando provamos o Espírito Santo de Deus, que sabemos que é doce e agradável,
E quando nós provamos algo que são insípido, desagradável, nós vamos sentir um sabor diferente. Quando um filho de Deus prova o Espírito Santo, o sabor do pecado passa a ser para ele motivo de náusea, motivo de repulsão. Por quê? Porque agora ele está provando a presença de Deus. Então, para podermos finalizar, o que é a convicção de pecado? A convicção de pecado é simplesmente o senso do horror que é o pecado. É saber que o pecado desagrada a Deus. Todos estamos sob o pecado. E podemos ilustrar isso como, por exemplo, o vinagre. O vinagre é ácido. Sabemos que o vinagre tem que ser colocado pouco quando vamos, por exemplo, comer uma salada. Mas se nós provarmos o vinagre simplesmente sem a salada, é sentir que ele é ácido. Há uma grande diferença quando provamos sem a salada. Há um grande detalhe também entre saber que o fogo nos queima. Sabemos se chegamos perto do fogo, ele vai nos queimar, mas é realmente diferente quando nós sentimos a dor da queimadura. A dor da queimadura nos deixa realmente, é uma dor muito forte. Há toda a diferença do mundo em saber do horror dos seus pecados e sentir o horror dos seus pecados. Sabemos que isso é muito diferente quando nós sentimos que somos pecadores diante de Deus. Será tudo em vão ao ler ou ouvir a Bíblia se o Espírito Santo não agir nas nossas vidas, dando a convicção de pecado. O verdadeiro poder da palavra real é ela pregada, mas ela é um instrumento que Deus usa para convencer as pessoas. A palavra, ela pode produzir impressões e sentimentos naturais. É isso que nós vemos, nem todos aceitam a palavra. Ela é comparado a um martelo, a uma espada, mas é preciso que Deus quebre os seus corações, despedaça os corações, e isso é através do Espírito Santo. A palavra é comparada como um fogo, porém é preciso que Deus incendie com ele o íntimo dos corações. Então, às vezes podemos dizer que muitos sermões que podem ser considerados pobres em termos de homilética, em termos de abordagem, mas esses sermões, e às vezes você, prezado irmão, que é um testemunho do Senhor Jesus, às vezes uma palavra que você dá, que parece tão fraca do ponto de vista da persuasão, da eloquência, mas essa palavra simples tem sido o meio pelo qual Deus converte uma alma, porque quem faz o convencimento é o Espírito Santo. Então, ó filhos de Deus, orem dia e noite para que o braço do Senhor esteja estendido para salvar as almas. A conversão não está em poder em nós, isso precisa ficar bem claro. Hoje existe no mundo evangélico uma certa
até a adoração de certos pregadores. Isso é errado. O poder não está no homem. É somente o Espírito que convence do pecado. E ele é um livre agente. Ele é soberano. Não age sobre o mando de homens não convertido. Ele tem muitos sobre os quais terá misericórdia. Muitos que ele endurece. Talvez alguns pensem que por ora podem cometer todo tipo de pecado que quiserem e depois poderão vir e arrepender-se e serem salvos. Mas devemos lembrar de que o Espírito Santo não está às suas ordens, não está às nossas ordens. Ele não é servo de vocês. Muitos esperam ser convertidos em seus leitos de morte e chegam ao leito de morte e não são convertidos. Se o Espírito Santo estiver operando em vocês agora, não o entristeçam, não lhe resistam, não o extingam, porque ele pode nunca mais voltar a vocês. Que Deus possa estar abençoando-os e que realmente o Espírito Santo esteja dando grande convicção de pecado. Amém.